Bom dia, boa tarde. Essa é a primeira atividade do nosso terceiro roteiro. Então a gente vai falar dos domínios morfológicos e as bacias hidrográficas e a gestão dos recursos naturais. Essa primeira atividade ela é muito simples. A gente vai analisar o gráfico para responder as questões. Veja o gráfico abaixo e em seguida responda as questões propostas. Então eu tenho dois gráficos aqui. O primeiro gráfico está aqui, água salgada, que era uma falha que tinha lá no caderno do aluno. Aí eu fiz uma observação aqui, ó. Então a parte que está da cor laranja representa a água doce. Tá, salvo aqui para vocês. Então, ó, observe o mapa abaixo e em seguida responda as questões propostas. Disponibilidade de água do mundo. Totalizando aqui, a gente tem 100%. Aí vocês vão pensar, 100% do mundo é composto de água? Não. Pega-se o total de água que existe no mundo, que dá uma totalidade de 100%, aí a gente vê a quantidade de água que é potável. Então, pegando toda a água que existe no planeta, apenas 2,5% dela, 2,50% dela, é de água doce, de água ideal para o consumo humano. Aí desses 2,5%, ou seja, a totalidade, os 100% desse 2,5%, ele está representado aqui. 30% dessa fatiazinha aqui, ó, 30% delas são águas subterrâneas, águas que estão aí nos aquíferos. 69% dessa água ela está nas geleiras, ou seja, a grande maioria dela. Só que a gente esbarra num problema aí, que é o derretimento dessas geleiras. Então essa quantidade de água nas geleiras aqui, ela tende a diminuir ano a ano. E apenas 1% de toda a água doce que existe no mundo, ela está disponível nos rios. Então quando se fala assim, o Brasil tem uma grande bacia hidrográfica, tem o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo aí. A água dos rios, elas representam em apenas 1%. Para vocês terem a ideia do quanto a água é um recurso escasso. Como vimos no roteiro anterior, os recursos hídricos não estão divididos de maneira homogênea pelo território, o que acaba elevando a pressão demográfica sobre algumas regiões do globo. O que isso quer dizer aqui no enunciado? Como a disponibilidade de água ela não é grande, falta água em diversas partes, então várias cidades que crescem muito, que crescem de maneira desordenada, e junto com o crescimento dessas cidades, vários problemas acabam crescendo junto. Esses problemas se devem ao aperto, as pessoas tentarem se localizar, tentarem ocupar áreas próximas aos hídricos. E um exemplo disso é a região nordeste do Brasil, em que a maior parte, grande parte da população, mora próximo às margens do Rio São Francisco, que é o maior rio que corta a região nordeste do país. A gente tem um outro exemplo lá na África, no Rio Nilo, lá no delta do Nilo, lá no Egito, uma das cidades mais populosas do continente africano. Por quê? Devido à escassez de água, as pessoas procuram estar próximas ao rio. Como o crescimento das cidades próximas aos rios pode gerar problemas ambientais? E quais os tipos de problemas que podem ocorrer? São vários problemas. Poluição dos rios, né? A gente tem o exemplo da cidade de São Paulo, que cresceu às margens do rio Tietê, do rio Pinheiros, e acabaram destruindo esses rios, né? A gente tem um problema de enchentes, porque as cidades são construídas próximas dos rios. Chove, os rios eles vão encher, não tem jeito. Esse é um outro problema. E por aí vai. Analisando o gráfico, quais conclusões podemos obter sobre a água doce do mundo?
Então vocês vão olhar o gráfico, vocês vão analisar e vocês vão pegar a conclusão de vocês. Vocês vão descrever aquilo que vocês concluíram, aquilo que vocês entenderam do gráfico. Na C, faça uma breve pesquisa e aponte os lugares da Terra com a menor quantidade de água potável. Então vocês têm aí um tempo para vocês pesquisarem, já que as outras perguntas são muito fáceis. Vocês vão fazer uma pesquisa breve aí. Aponta para mim aí pelo menos 2 lugares em que haja uma grande escassez de água no planeta, uma grande falta de água. Então vocês vão pegar, vocês vão pesquisar e vocês vão colocar na resposta C aí de vocês, certo? Qualquer dúvida eu estou aí para ajudá-los. Pergunta e resposta na folha.